Código Penal tem um artigo específico que vai falar sobre lesão corporal, né? Então, a gente tem lá o artigo 129 do Código Penal, que ele vai trazer o que é lesão corporal, que é ofender a integridade corporal ou saúde de outrem. E a gente falou sobre isso na aula passada, porque aqui saúde é um conceito bem mais amplo, não tem a ver só com a parte física, mas com a saúde de uma forma geral, né? Então, trata-se aqui de parte funcional, da parte moral, né, da parte emocional. Então, trata-se de um conceito bem mais amplo. E aí, nós temos aqui nesse artigo 3 situações. Nós temos a situação do caput em si, que a gente vai ter um tipo de lesão corporal. A gente tem a situação do parágrafo 1º, que é um outro tipo de lesão corporal mais grave, e a gente tem essas situações aqui do parágrafo 2º, que é uma outra situação mais grave ainda. E isso é muito importante que o perito saiba, porque uma vez que ele responde aqueles quesitos, ele está respondendo essas situações aqui. Então, isso faz com que, inclusive, mude a pena que a pessoa, né, que praticou aquele ato, que é um ato ilícito, que é um ato criminoso, né, porque está previsto no nosso Código Penal, vá responder de acordo com a gravidade daquele crime, né? Então, a gente tem como dividir as lesões corporais em 3 tipos. A lesão do tipo leve, a lesão do tipo grave e a lesão do tipo gravíssima, que são justamente aquelas 3 partes do código, né, lá do artigo 129, tá? E isso, obviamente, que depende de algumas características ali, né? Depende da extensão da lesão, depende da repercussão funcional, se essa pessoa vai precisar de mais tempo ou menos tempo para se recuperar daquela lesão, né? Depende se essa pessoa correu risco mesmo, né, de morte, de perder ali a sua vida ou não. Então, isso tudo o perito vai ter que estar atento. Quando ele for examinar ali, principalmente em vivo, né, obviamente, porque se é no morto e ele vai descrever as lesões, a gente já sabe que chegou ali ao ápice, né? Chegou ali ao crime de morte mesmo, propriamente dita. Mas no vivo, é muito importante que tenha essa graduação dessa gravidade da lesão corporal, porque aí a pena vai ser aplicada de acordo com essa gravidade, tá? Lembrando que a autolesão, ela não constitui crime, né? Então, eu até dei o exemplo para vocês daquele paciente psiquiátrico que eu peguei lá no 28 de agosto, que ele se autolesionava, né? Então, não é crime, porque como é que eu vou lá fazer um boletim de ocorrência, fazer um exame de corpo de delito para culpar, né, para incriminar eu mesma? Não tem como fazer isso, né? Mas a autolesão, ela constitui um crime não de lesão corporal, né? Mas um outro tipo de crime quando ela é utilizada para, por exemplo, receber um valor pecuniário. Exemplo, alguém se autolesiona para receber um seguro, ou para receber, por exemplo, um benefício, né? Ah, eu vou ser aposentado por causa dessa lesão, né? E a pessoa se autolesionou. Então, isso daí é fraude, é estelionato, é um outro crime. Não, a pessoa não vai responder pelo crime de lesão corporal, ela vai responder por outro crime, porque a autolesão não constitui um crime de lesão corporal, tá certo? Bom, e aí vamos esmiuçar um pouquinho aqui, né? Porque é necessário que o perito ele tenha esse conhecimento para que ele responda de forma correta, tá? Então, a lesão corporal de natureza leve, ela é um conceito, na verdade, por exclusão. Tudo aquilo que não cabe no parágrafo 1º e tudo aquilo que não cabe no parágrafo 2º vai entrar como sendo uma lesão corporal de natureza leve, é o que está ali só no caput, só naquela cabeça do artigo, né? Então, aqui entram a grande maioria, a grande maioria das lesões corporais que chegam lá na perícia no IML, né? Então, a maioria das pessoas que vão ali para o IML fazer perícia em vivo
na sua grande maioria, são lesões corporais de natureza leve. Então, são pequenos danos superficiais, né? São ali lesões que têm pouca repercussão orgânica e que têm rápida recuperação, tá? Tem ali uma natureza mais fugaz ali dos vestígios. Numa grande maioria, tem um envolvimento de violência doméstica. Então, muitas vezes vão ali, na grande maioria, mulheres, né? Na grande maioria, mas não necessariamente somente mulheres, né? Mas ali vão buscar o IML para fazer o exame ali por conta de violência doméstica. Lembrando que violência doméstica não se trata somente de violência relacionada homem-mulher, né? Nem tampouco marido-mulher, marido, né, com seu cônjuge ali, mas é considerada violência doméstica. Qualquer violência praticada ali contra ascendente, então, pai, mãe, tio, tia, né? Descendente, então, filho, né? Irmão, cônjuge ou companheiro, que fica mais assim, na prática, né, o que mais se vê, mas também aquela pessoa que você convivia antes, né? Ou até mesmo situações de coabitação ou de hospitalidade, ainda que não tenha vínculo de parentesco. Então, se eu estou, por exemplo, recebendo alguém na minha casa, eu estou ali, né, praticando um ato de hospitalidade, eu estou recebendo uma visita na minha casa ali para passar uns dias comigo, né, uma situação de hospitalidade, de coabitação, e eu vou lá e agrido essa pessoa, trata-se de violência doméstica, certo? Porque, teoricamente, se aquelas pessoas convivem, o dever delas é de se autoproteger e não de se machucar. Então, a lei vai entender que trata-se de violência doméstica ali naquela situação. Tá? Então, pessoas que convivem ali, né, tipo, dividem apartamento, dividem um quarto, e tudo, trata-se, portanto, de uma violência doméstica também. Tá? Então, a lesão corporal de natureza leve, ela é dada por exclusão. Então, vamos entender quais são os outros tipos de lesão corporal, para a gente poder chegar a saber se é ou não de natureza leve. As lesões corporais de natureza grave, elas estão elencadas lá no parágrafo 1º. Então, a gente tem lá incapacidade para ocupação habitual por mais de 30 dias, perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentido ou função, gravem essa palavra, debilidade, e aceleração de parto. Então, aqui a gente tem ferimentos, lesões, que são mais graves do que aqueles de natureza leve, que vão estar enquadrados aí em alguma dessas situações. Então, a gente tem politraumatismo, fraturas, né, que vão depender aí de um tempo maior de recuperação, cirurgias, né, todas aí que podem entrar nesse parágrafo 1º do Código Penal, do artigo 129, tá? Vamos esmiuçar um pouquinho mais. Quando o Código Penal traz para a gente essa possibilidade de incapacidade de ocupação habitual por mais de 30 dias, ele não está falando aqui da parte de trabalho. Ele não está limitando aqui para esse conceito econômico, né? Aqui é qualquer ocupação de natureza habitual. Então, entra tudo, inclusive atividade física ou intelectual. Então, se eu todo dia de manhã eu caminhava lá no Passeio do Mindu, né? E por conta dessa lesão, eu vou passar mais de 30 dias sem poder caminhar, sem poder fazer a minha atividade física lá no Passeio do Mindu. Trata-se de uma lesão corporal de natureza grave, né? Se eu fazia uma leitura todos os dias eu leio a minha Bíblia, porque eu sou cristã, né? E aí, por conta dessa lesão que eu tive aí nos meus olhos, eu vou passar por mais de 30 dias que eu não vou poder fazer essa leitura, ou eu não vou poder estudar, né, para minha faculdade. Trata-se de uma lesão corporal de natureza grave, porque você está deixando de fazer uma ocupação habitual por mais de 30 dias. Normalmente, a gente precisa do que a gente chama de uma perícia complementar, né? Então, a pessoa vai para a perícia inicial,
e aí o perito ele coloca que, devido àquela natureza da lesão, ele vai precisar de uma perícia complementar após 30 dias, para poder saber quanto tempo mais essa pessoa vai ter que ficar afastada. E aí realmente caracterizar essa lesão como uma lesão corporal de natureza grave. Perigo de vida, né? Aqui a gente não está falando daquela pessoa que foi lá para matar a outra, né? Porque isso é homicídio, ou, se não conseguiu matar, é tentativa de homicídio. Então, aqui a gente não está falando disso, a gente está falando de alguém que queria machucar a outra pessoa, e não matar a pessoa, tá? Então, aqui o resultado, ele não pode ter, né, a pessoa não queria matar a outra, mas, por conta daquela lesão, aquela pessoa sofreu, sim, ali um perigo de vida, né? Então, ela foi uma lesão que trouxe o perigo de vida. E aí tem essa qualificadora de natureza culposa, a gente chama de um crime préter-doloso. Tem dolo nas lesões corporais, mas tem culpa nesse resultado agravador. Então a pessoa queria machucar, só que ela acabou aí trazendo um perigo para a vida daquela pessoa. Então ela não teve dolo, ela não teve a intenção de matar, ela teve culpa nesse resultado, tá? Então, aqui, o perito ele não pode achar. Ah, eu acho que teve sim perigo de vida. Não, ele tem que afirmar. Teve ou não teve perigo de vida? Então, por exemplo, se uma pessoa sofre um acidente de avião, a pessoa sofreu um acidente de avião, o avião caiu, mas ela sofreu danos leves, ela simplesmente saiu, né, ali, estava numa altura que não teve um impacto tão grande e ela sofreu lesões corporais de natureza leve. Não significa que o perito vai dizer assim, ah, mas foi uma queda de avião. E aí, portanto, trata-se de um perigo de vida. Não, ele não pode achar. Ele tem que encontrar no corpo da vítima lesões que realmente estejam relacionadas a esse perigo de vida. Exemplo, alguém que vinha, né, ali andando, eu sempre dou esse exemplo até na sala de aula. Alguém botou o pé e aí a pessoa caiu e bateu com a cabeça. E aí precisou ali fazer uma tomografia, viu que tinha ali uma alteração, ficou ali em uma UTI e tudo, fez um TCE. Né? A pessoa que botou o pé ali, ela não queria causar a morte da outra. Ela queria ali dar um susto, ela queria machucar, ela queria que a pessoa caísse, né? Mas envolveu o perigo de vida. Então, nessa situação específica, teve o perigo de vida. E aí o perito vai descrever isso daí. Tá? Então, não é só achar, é realmente acontecer aquilo. A outra situação, ainda de natureza grave, é a debilidade permanente de membro, sentido ou função. Então, aqui, quando a gente fala de debilidade, é o enfraquecimento, é a redução dessa capacidade funcional. A gente não está falando que por exemplo, perdeu a função. A gente está falando de uma debilidade, um enfraquecimento. Tá? E aqui, essa permanência é no sentido duradouro, não precisa ser irreversível. Tá? Então, a pessoa ficou ali um bom tempo sem a sua função ali completa, né? Sem a sua mobilidade completa. Então, trata-se ali de uma debilidade. Pode ser de membros, né? Braço, perna, tudo, como pode ser também de sentidos, visão, olfato, paladar, tato, ou como pode ser até mesmo de uma função, né? Função circulatória, função respiratória. A pessoa foi ali agredida e ela teve várias lesões ali no tórax. E ela ficou ali, né, com uma dificuldade respiratória por conta disso. Então, ela teve ali uma debilidade permanente da função respiratória, né? E aí, portanto, trata-se de uma lesão corporal de natureza grave. Ainda na natureza grave, a gente tem a aceleração de parto. Então, aqui é como se fosse uma antecipação. A pessoa já estava ali, né, numa fase da gravidez em que ela ia evoluir mesmo para entrar no trabalho de parto, só que por conta da lesão corporal, ela antecipou. E aí, ela teve o bebê antes do previsto, né? Então, é apenas uma antecipação, é uma aceleração. Essa criança nasce viva,
né? Ela nasce viva, ela está ali, mas ela nasceu antes da hora, né? Não era para ser naquele momento. Houve ali uma aceleração. Então, aqui também é uma qualificadora, né? E aí, essa aceleração só pode ser atribuída a título de culpa. Se a pessoa queria ali causar uma alteração nesse processo ali do parto da pessoa, já não é isso, né? Se ela bateu na barriga da grávida, bateu, ela queria que a grávida abortasse, né? Aí é outro tipo de crime, né? Mas aqui ela bateu na grávida, né? Ela sabia que aquela pessoa estava grávida e acabou ali acelerando o parto, né? Antecipando ali o parto. Então, trata-se de uma lesão corporal de natureza grave. E é claro que tem que ter o conhecimento da gravidez por parte do agente, porque se ele não sabia que ela estava grávida, ele não pode ser responsabilizado por uma situação que ele não tinha como saber ou que a maioria das pessoas não tinham como saber. Né? Então tem que olhar para aquela grávida e olhar e dizer, não, ela está grávida. Ela sabe que ela está grávida e mesmo assim ele foi lá bater nela. Né? Então, ele assumiu ali aquele risco. Tá? Então, todas essas situações enquadram a lesão corporal naquele parágrafo primeiro que trata das lesões corporais de natureza grave. E no parágrafo segundo, a gente tem ali as lesões corporais de natureza gravíssima, né? Então, ali são lesões mais graves ainda. Então, a pena vai ser diferente, a pena vai ser maior, né? Então, aqui no parágrafo segundo, entra incapacidade permanente para o trabalho, aqui a gente está falando de trabalho, né? Enfermidade incurável, perda ou inutilização de membro, sentido ou função, lá era debilidade, aqui é perda ou inutilização. Deformidade permanente e aborto. Então vamos esmiuçar um pouquinho cada coisa dessa. Incapacidade permanente para o trabalho. Aqui é trabalho, aqui é dinheiro, aqui é alimento. Aqui o legislador ele está pensando que se essa pessoa não pode trabalhar, ela não tem como trazer alimento para casa, para ela mesma e até mesmo para sua família. Então é uma coisa grave, grave, né? Então, aqui é uma impossibilidade da pessoa poder trabalhar e trazer o alimento, tá? Não precisa ser duradouro no sentido de ser para sempre, mas a pessoa está ali meses e meses ali sem poder trabalhar, né? Então, isso gera uma lesão corporal de natureza gravíssima, porque a gente está falando de alimento, tá? Enfermidade incurável. Aqui é uma situação em que, nesse momento da medicina, a gente não tem uma resposta para aquilo, não tem como resolver aquela situação especificamente. Então, uma pessoa que, por exemplo, levou vários golpes na cabeça, né, e evoluiu ali com crises convulsivas de difícil controle. Muito provavelmente essa pessoa vai permanecer assim, né? Por um bom tempo ali, né? Sem conseguir ali esse controle. E aí trata-se, portanto, de uma enfermidade incurável, né? Então, lesão corporal de natureza gravíssima, né? Então, o perito ele já vai ali colocar, né? Sugestivo ali de uma lesão corporal de natureza gravíssima. Perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Lá na grave, a gente lembra que era debilidade, mas aqui é perda ou inutilização. E aí, quando a gente fala de perda, tirou mesmo aquele membro, aquele sentido ou aquela função, né? Inutilização, às vezes, até está ali, aquele membro. Por exemplo, o braço está lá, mas não tem mais nenhuma mobilidade, não tem nenhuma função, né? Não perdeu aquela utilidade. Então, trata-se de uma lesão corporal de natureza gravíssima, né? E aqui é importante a gente também parar um pouquinho para falar a respeito de função, né? Quando a gente tem órgãos duplos, a gente só pode falar de perda quando a gente tem esse acometimento dos dois órgãos, né? No caso do órgão duplo, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, eu tenho 2 rins, se eu perder um rim, o outro dá conta,
de continuar, né? Eu posso até ter diminuído um pouco a minha função, mas eu tenho ainda função. Então, não vou conseguir caracterizar como uma lesão de natureza gravíssima, né? Eu vou conseguir por essa característica. Eu vou enquadrar como uma lesão de natureza grave, porque não houve a perda ou inutilização. Ah, eu perdi a capacidade de enxergar com um olho, mas eu tenho outro olho, né? Então, eu também, tudo que é órgão duplo, eu só tenho essa perda ou inutilização quando eu realmente tenho o acometimento total. Se eu tiver somente um lado, eu não vou ter como falar que é uma perda ou inutilização, né? Mas eu vou ter como falar que é uma debilidade, né? E aí entra lá na natureza grave, e não aqui na natureza gravíssima. Deformidade permanente. Aqui a gente está falando daquelas situações em que eu tenho uma deformidade que é visível, que é aparente, que causa constrangimento para a vítima. Então, se eu tive lá uma lesão que é lá no pé da vítima, perto ali do dedão, que ninguém vai ver, ninguém fica ali embaixo do pé, né? Ela é pequena, não traz nenhum tipo de constrangimento, não traz, né, nada ali aparente, eu não vou conseguir enquadrar aqui na lesão corporal de natureza gravíssima. Mas, se eu tenho ali uma lesão em face, se eu tenho ali uma lesão que fica aparente, que traz um constrangimento para aquela pessoa, entra como deformidade permanente e, portanto, uma lesão corporal de natureza gravíssima. E aqui também a gente tem uma particularidade, né? Exemplo, não sei se vocês lembram, né, mas não tem tanto tempo, que aquela moça no elevador foi agredida pelo seu companheiro, né, que era um lutador e tudo, e ele deu muitos socos no rosto da vítima, né? Ela teve ali perda de dentes, ela teve que passar por várias cirurgias e tudo, né? Mas, ainda que a pessoa, por exemplo, teve perda de dente, e vamos supor que essa pessoa coloque uma prótese, pode ser a prótese mais linda, ou ela fez até implante dentário que ficou perfeito, ficou ali muito bom. Ainda assim não é o dente dela, né? Houve ali uma deformidade permanente. Então, as correções, elas não tiram essa característica da deformidade permanente. Mesmo que a pessoa passe por plástica, né, e fique até melhor do que era antes, não importa. Houve ali uma deformidade permanente, tá? Então, é considerado como lesão corporal de natureza gravíssima. E, para finalizar, né, lembra que lá na natureza grave acontecia a aceleração do parto. Aqui na natureza gravíssima acontece o aborto, né? Então a pessoa estava grávida e ela perde o bebê. Simplesmente esse bebê, né, morre ali dentro da vítima, tá? Então, obviamente que aqui essa pessoa que agrediu, ela não pode querer que a vítima aborte, né? Se ela foi lá e bateu na barriga da vítima para ela querer que aconteça esse aborto, ela vai responder sim por crime, mas ela vai responder pelo crime de aborto, né? E não propriamente pelo de lesão corporal aqui de natureza gravíssima, né? Mas se ela bateu na grávida, ela não estava batendo ali na barriga da grávida para causar o aborto. Porém, essa grávida perdeu o seu bebê, né? Então, ela vai responder por lesão corporal de natureza gravíssima, tá? Porque ela bateu, ela queria machucar, mas essa grávida perdeu o bebê, né? Enfim. E o agente, ele sabia que ela estava grávida, então ele correu esse risco, né? Então, trata-se de crime préter doloso também. Ele teve a intenção, o dolo de machucar, porém, ele teve a culpa de causar o aborto dali do bebê, né? De uma gravidez que já era conhecida por ele. Então, ele vai responder aí por uma lesão corporal de natureza gravíssima, por conta desse resultado do aborto. E aí, esse quadrinho é só para mostrar para vocês que isso é importantíssimo, é muito importante que o perito saiba dessas particularidades,
para que ele descreva tudo isso no laudo pericial dele, porque isso vai ajudar, obviamente, na decisão lá da autoridade judiciária, principalmente em relação a responsabilizar quem deve ser responsabilizado e também na dosimetria da pena, né? Na aplicação da pena de acordo com a gravidade do crime que foi cometido, tá bom? Então, é muito importante o laudo pericial por conta disso. Bom, e aí a gente finaliza a nossa aula de hoje, né? Finalizando aí a parte da traumatologia forense, né? A próxima aula de vocês será com o professor Roberto. Espera aí que eu não estou conseguindo abrir. Vai ser com o professor Roberto, né? Que vai trazer para vocês os aspectos aí da odontologia pericial, que é muito interessante mesmo, tá? E é a próxima aula que vocês vão ter. Então, hoje a gente finaliza a parte da traumatologia. Lembrem que a nossa prova parcial vai envolver todos esses temas que a gente vai ter até a nossa prova, né? Então, vai ter toda a parte da tanatologia, toda a parte da traumatologia e a aula do professor Roberto, que é da odontologia, né, médico-legal, pericial, a odontologia legal. E aí a gente vem para a nossa prova parcial, tá bom? Dúvidas? Alguma consideração? Não, doutora. Ah, então tá ótimo. Então, gente, obrigada. Um bom resto de semana para vocês, bons estudos.